te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ouçamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filho, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no versículo de 22 a 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 19º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, no seu Santo Evangelho, fala desse Evangelho que nós já ouvimos há dias anteriores, que fala dessa multiplicação dos pães. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. E depois ele vai despedir e manda os seus discípulos à sua frente para o mar, para o lago de Tiberíades. E ali então Jesus despede a multidão, depois de fazer esse grande milagre da partilha dos pães, e Jesus vai orar ao Pai. Então, em primeiro ponto aqui, a liturgia quer nos apresentar aquilo que é centro da nossa vida. O centro da nossa vida cristã é a Eucaristia.
a Eucaristia acompanhada de uma vida de oração. Acompanhando então esse raciocínio de Jesus, ele era Deus, mas também era humano. Por isso, então, ele buscava essa comunhão com o Pai de uma forma constante. Então, Jesus, ele era de oração. Então, o que nós temos que aprender? Nós temos que ser eucarístico e pessoas de oração. E aí Jesus, então, o barco dele foi longe e ele chegou e foi andando sobre as águas. E ali, então, os discípulos, viram que era um fantasma. Trazendo para a nossa vida, amados irmãos e irmãs, o mar, ele representa o mundo e as suas tribulações. E a barca é a igreja com os seus discípulos que Jesus envia à sua frente. Mas na hora da tribulação, da dificuldade, o que os discípulos viram? Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus e nem o seu poder, que ele tem poder sobre qualquer mal. Porque Jesus anda sobre a água, sobre o mar, sobre a tempestade, né, sobre as dificuldades do mundo. Então Jesus, ele tem poder sobre o mal. Isso fica muito claro para nós. Então Jesus, eles olham para Jesus e veem então ali um fantasma. Trazendo também Jesus para a nossa vida, quando é que nós temos que reconhecer Jesus? Na calmaria? Na calmaria seria mais fácil a gente reconhecer Jesus, mas a gente tem que reconhecer Jesus na tempestade. São Paulo, ele diz numa das suas cartas, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem nudez, nem fome, nem peste, nem nenhum tipo de mal pode nos apartar do amor de Deus. Então, quer dizer, a nossa fé precisa ser uma fé inabalável, porque essa fé inabalável nos leva, então, a superar as tempestades da vida. Eu vou dar até um testemunho que eu vivi alguns dias atrás. Eu fui visitar essa semana um amigo que está doente. E a doença dele gera alguma gravidade. E ele está fazendo um tratamento de câncer. E sabe que todo esse processo de quimioterapia e tal é muito sofrido, né? Ele assim bem debilitado pela agressividade do tratamento. E eu cheguei então na casa dele e eu estava conversando com ele, com sua esposa. E eles começaram a falar só coisas de uma vida cristã autêntica. Eles falavam dos dons, do desejo de realizar a vontade de Deus. E falava assim, até me traz bem na figura, na memória, assim, o semblante da esposa que falava assim de Nossa Senhora de uma forma tão bonita. Saía dela um sorriso grande, sabe? Uma coisa bem que me impressionava. E ali eu estava lá conversando com eles há muito tempo. Nós ficamos uma tarde toda conversando. E aquilo me impressionava porque o que eu esperava de encontrar naquele ambiente? Um ambiente de dor, de sofrimento, e ali, quer dizer, muitas lamúrias que tinha até razão para tê-las. E eles falavam de coisas boas, de coisas bonitas, do cristianismo, do desejo de fazer o bem, de sentir a presença de Deus nas suas dores, sofrimentos, mas Deus perto, presente, junto. Até chegou uma hora que eu tive que até falar, gente, eu vim aqui, achei que vocês iam falar de remédio, de médico, de quimioterapia, de ambulância, de internamento, e vocês não falaram nada disso, só falaram de Deus. Então aquilo, eu acho que cabe bem com a liturgia de hoje.
talvez na vida daquele casal ainda bem jovem, com 3 filhos, vivendo aquela situação com bastante dificuldade, e eles falavam só coisas boas. Eles não mencionaram. E aí eu falei ainda sobre, que vocês não falaram nada disso, do sofrimento, da dificuldade. E assim eles só ouviram aquilo que eu falei e continuaram falando coisas de Deus. Então é isso que o Evangelho quer hoje nos transmitir. Que a nossa fé, ela precisa se manifestar no momento de dificuldade, no momento da dor, porque é no momento da dificuldade e da dor que a gente não consegue visualizar Deus. E aí a gente vê ali um fantasma, porque a gente começa a falar até mal de Deus por não olhar pelas nossas misérias. Então eu fiquei assim bem impressionado. E aí então olhando para esse evangelho, Pedro vê quando reconhece Jesus, ele quer ir vencer também essas dificuldades. E aí ele fala, se é tu, Senhor, manda que eu vou. E aí ele começa a andar, mas o que acontece com Pedro? Pedro, quando o vento sopra, ele tem medo e começa a afundar. E aí ele estende a mão para Jesus, fala, socorre-me. E Jesus estende a mão então e salva Pedro e olha bem para o Pedro e fala, Pedro, homem fraco na fé. Mas o Pedro ainda teve coragem de caminhar. Imagina se nós olhar muitas vezes para a nossa fragilidade, será que nós teria coragem de caminhar? Quer dizer, então Pedro, ele mostrou fragilidade na fé. E isso quer dizer, se nós olhar para nós, então nós vamos ver muito mais fragilidade ainda. Então, amados, o que a liturgia quer nos trazer é isso, é que nas tempestades da vida, nós precisamos acreditar em Deus. A fé, ela é tudo. Uma vida de oração é tudo. Uma vida sacramental é tudo. Nós temos que viver uma fé onde Deus seja realmente o Senhor e não um fantasma, um Deus vivo, verdadeiro, porque é nesse momento que nós vamos provar da fé que nós temos. Então eu quero que esse dia, que esse domingo seja realmente um domingo onde Deus possa agir na nossa vida. E concluindo então a nossa pregação da palavra, hoje é dia dos pais, que toda casa que tiver um pai que reza, toda casa que tiver um pai eucarístico, é um grande milagre. É esse Deus que anda sobre a água, é esse Deus que vence tudo, porque muitas vezes, amado, a imagem do Pai, ela está machucada. Muitas pessoas não creem em Deus porque o Pai não foi um Pai presente e amoroso, mas a casa que tem um Pai presente e amoroso é uma casa onde Deus é o Senhor de tudo. Então que Deus possa abençoar todos vocês que têm esse nome, que até a Bíblia diz que nesse mundo não devemos chamar ninguém de pai, só Deus é Pai, porque é um nome muito sublime, por isso seja verdadeiramente um representante de Deus na sua casa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, de uma forma especial sobre todos os pais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada
sente falta com Deus no coração.